Olá, hoje o nosso tema é a saúde, mais especificamente os medicamentos. Tem medicamento faltando no mercado? Como é que foi nessa pandemia o crescimento das farmácias, que é visível aqui do número de farmácias em Cuiabá? Como é que está, né, a regulamentação desses profissionais? Hoje o nosso convidado é o presidente do Sincofarma, o sindicato, né, do comércio farmacêutico aqui de Mato Grosso, José Antônio Parolim. Obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Estamos à disposição. Boa tarde. Bom, a gente, falando de Covid, que acho que é a primeira vez que nós recebemos aqui, né? Como é que foi esse tempo que a gente percebeu que houve uma demanda realmente muito maior, né? De medicações faltando, de 2 anos para cá, mas isso parece que ainda se perdura, apesar, né, da Covid estar relativamente controlada, né? A gente sabe que não, mas assim, eu queria que você traçasse aí um histórico dos 2 últimos anos para cá nesse mercado. Então, o Brasil e o mundo foi surpreendido pela Covid-19, pela pandemia, né? Uhum. Essa pandemia trouxe algumas coisas positivas e muitas negativas. A positiva é que houve um aumento na demanda por medicamentos, isso é inegável. Por outro lado, houve também uma falta de medicamento. A gente costuma dizer que quando a gente é para vender, o medicamento falta na prateleira, né? Então, houveram muitos, vamos dizer assim, abusos de algumas pessoas, de alguns laboratórios que cortaram desconto por causa da falta do medicamento, ou por causa da restrição de poder conseguir as matérias-primas, porque o Brasil produz poucas matérias-primas dos medicamentos que são fabricados aqui. A maioria das matérias-primas, ou ela vem da China ou da Índia. E esses locais também ficaram fechados por muito tempo, né? Uhum. E a importação demora muito tempo também, porque ela chega de navio, demora para ser liberado pela Anvisa, no Porto de Santos, ou de onde chega, né? E tudo isso daí atrasou, né? Até hoje nós temos também ainda falta de medicamento. E naquela época da pandemia, 2 anos atrás, houve uma demanda muito grande por antibióticos, azitromicina, né? Que todo mundo sabe, vitaminas, né? E também a ivermectina e a hidroxicloroquina. Foi os medicamentos que mais faltaram. A hidroxicloroquina, embora o Brasil produza a cloroquina, o produto que é usado para apurar ela, né, vem da Índia e vem da China. Então, tudo isso daí impactou assim, muito negativamente na hora de prestar o serviço para o cliente. Teve farmácias que conseguiram trazer de fora, tiveram filas em farmácias. O álcool gel, quando apareceu, hoje está sobrando álcool em todo lugar, mas naquela época era uma demanda por álcool gel, máscaras, luvas, né? Tudo isso daí aconteceu e não existia no mercado. Uma caixa de máscara que custava, a gente comprava por R$22 com 50 unidades, chegou a custar R$350 na alta. Na alta da pandemia. Pela dificuldade da importação. Então, tudo isso ocorreu. E ainda hoje, nós saímos de uma pandemia, assim, de um auge de uma pandemia, né? E fomos logo engavetando em uma guerra, né, da Ucrânia. Que a Ucrânia também produz matérias-primas e ela produz também os produtos que apuram as matérias-primas para fazer os medicamentos. E atrapalhou também na logística, né? Muitos navios não passam por aquela região com medo de ser bombardeado, aviões também não passam, né? Então, os medicamentos subiram algumas matérias-primas porque foram buscar de avião, o frete de avião é rápido, mas ele é caro, né? Então, tudo isso aí impactou o mercado. Mas houve uma expansão do número de farmácias nessa época, né? E uma invasão no estado de Mato Grosso das grandes redes nacionais. Você tem algum percentual do quanto cresceu o número de farmácias aqui no estado? Nos últimos 4 anos, o número que a gente tinha são CNPJs, né, pelo CNAE fiscal das farmácias e drogarias. A gente tinha um número de 1.849, nos últimos 4 anos pulou para 2.300 em todo o estado. Isso, agora, nós não temos certeza se esses CNPJs realmente estão ativos, eles estão registrados no Redsim, né? Na Juscemat, né? Mas o Brasil sofre um problema muito sério, que é difícil você fechar uma empresa, né? E eles fazem aquele fechamento à brasileira, encerra as atividades e não dá baixa no CNPJ. Eles estão ativos. Então, esse número de 2.303 CNPJs dos quinais fiscais de farmácia e drogaria estão ativos, pelo menos nos órgãos públicos. E essa chegada das grandes redes,
qual é o impacto no mercado local? Por exemplo, talvez uma dúvida que a gente tenha como cidadão. O imposto que ele recolhe fica no estado, vai para fora, qual seria, né, porque a gente vê mesmo até com rede que tem o nome de outro estado, para a gente não citar, sim, né? Sim. O que acontece com as grandes redes? As grandes redes, elas fazem a logística de fora do estado, né? Elas não compram nada dentro do estado. Isso é ruim para os distribuidores locais, que diminui. Quando ele tira um cliente de uma farmácia independente pequena, esse cliente vai para São Paulo, está comprando um medicamento de São Paulo, não está comprando, embora a indústria seja em São Paulo também, Rio de Janeiro e Minas Gerais e Anápolis são os maiores polos de indústria farmacêutica. O estado de Mato Grosso não tem indústria farmacêutica, né? O que acontece? Quando eles compram, levam para o CD deles, lá em São Paulo, ou no Rio, ou em Goiás, eles acabam fazendo transferências de mercadoria. O que é diferente de uma distribuidora local que compra, ela declara o imposto, ela é substituta tributária e ela depois cobra o imposto direto da farmácia. Eles não, eles já vão pagar o imposto pela apuração depois que eles venderem o medicamento. É diferente a tributação deles. Por isso hoje você ter vamos dizer assim, um CD ou uma matriz fora do estado é mais vantajoso do que você ser uma empresa estritamente local. O CD que você disse seria centro de distribuição. Esses CDs são sem distribuições. Eles compram das indústrias, centralizam em um local e distribuem para o estado, para o país inteiro. E eles sempre fazem esse CD onde eles obtêm o melhor incentivo fiscal, que é Goiás, Nordeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então, Espírito Santo são os locais que têm os maiores CDs porque tem incentivo fiscal. Tem local que a gente tem notícia que o incentivo fiscal o ICM de 18 cai para 1%. Então, eles competem de forma... a gente fala no mercado farmacêutico das farmácias, as micros e farmácia independente, que eles competem de forma desleal com a gente. E com os distribuidores também, porque os distribuidores não conseguem vender. Mato Grosso, por exemplo, com isso, ele aparece nos índices nacionais como um pequeno comprador de medicamento, porque ele não compra um medicamento, que as grandes redes não compram medicamento pelas distribuidoras daqui do estado. Na verdade, assim, os preços deles, então, deveriam ser muito diferentes, né? Abaixo do que... Mas não é o que a gente vê na prática, né? Não vê na prática, por isso que eles estão crescendo. Então, eles estão lucrando mais, possivelmente. Com certeza. Eles não querem sair dessa tributação que eles estão hoje. Para eles está bem cômodo essa tributação. E vocês têm, assim, algum tipo de tratativa com o governo do estado para buscar uma redução, um incentivo aqui em Mato Grosso também para produtos farmacêuticos ou essas distribuições? As distribuidoras do passado, no governos anteriores, tinham algum incentivo fiscal através daqueles programas que existiam na época antes do táxi, né? Eles caçaram todos os incentivos fiscais, não existe mais incentivos fiscais para distribuidora e para farmácia nunca houve mesmo. Que a gente tem a notícia não, mas para distribuição tinha. Então, elas passavam um desconto maior. Se você for analisar hoje, o desconto de muitos medicamentos diminuiu. Só para dar uma ideia, a gente comprava numa drogaria uma dipirona por 99 centavos e pagava 15% sobre esse 99 de imposto. E vendia essa dipirona por R$ 2,99, R$ Hoje, o imposto dela, ela custa 99 centavos, só o imposto dela é 1,80, 1,90, só o imposto. Então, não tem como vender ela mais por R$ 2,90, aquelas promoções de dipirona de R$ 2,99, acabou. Para você vender ela, para ter um pouco de margem para trabalhar, tem que vender ela de R$ 5, R$ 8, R$ 10 para cima. Porque ela custa R$ 12,99, o preço dela, lá na BC Farma, que é o preço máximo. O governo, ele não fala, o nosso medicamento, eles não são tabelados. O governo chama de monitorado. É monitorado o preço máximo ao consumidor. Tá, isso que eu ia perguntar Abaixo também. pode vender pelo preço que né? quiser. Como é que é feito como é que é feita essa fiscalização dos preços? Porque você consegue ver muita variação, mas então ele não pode extrapolar esse preço máximo que é permitido. O preço, agora, o governo põe o preço máximo e
as farmácias que estão em rede, porque tem rede independente também, se uniram em rede independente. Tinha muitas redes associativistas no passado também, mas elas não deram certo, né? Mas tem redes independentes, que não são essas redes de um dono só ou de um grupo só, né? Essas farmácias conseguem negociar melhor, só que elas não compram por ceder fora. O laboratório repassa para as distribuidoras daqui, do estado, repassar para as farmácias locais. A gente chama de operação logística. Eles usam uma distribuidora local e remunera essa distribuidora para fazer a operação logística no estado. Enquanto as grandes redes nem isso tem. O laboratório vende por CD, que é uma distribuidora interna deles, né, que é o centro de distribuição, e ele faz uma transferência de mercadoria. Essa transferência é isenta de pagamento de tributos inicialmente. Quando adentra no sistema que ele vende o medicamento, aí ele vai pagar a tributação. Ou alguns estados cobram a tributação inicial e depois cobram uma complementar. Então, é isso que esses que vêm de fora, eles não complementam essa tributação, porque tem algumas mercadorias que chegam aqui no estado e se o imposto é maior, tem que pagar a diferença, né? Isso não acontece? Acontece. Tá, existe também, né? Existe também. Mas mesmo assim, por eles estarem nos grandes centros, eles aí negociarem grandes quantidades, eles conseguem comprar com um preço bem mais em conta. Você falou de redução de 18% para 1%, né? No estado que tem incentivo, aí é difícil, né? Difícil competir, né? Mas é uma realidade do Brasil, essa briga de estados. E o estado de Mato Grosso sempre foi um estado que não partiu muito para essa área agressiva de incentivos fiscais, tanto é que a indústria nossa é considerada uma indústria pífia pelo tamanho da produção do agronegócio no estado. Se o estado fosse um estado agressivo na área industrial, por exemplo, nossos produtos sairiam daqui todos industrializados ou semi-industrializados. Eles saem todos em caminhões, praticamente nu e cru, para outros estados ou outros países industrializarem. O estado ainda vai ter que trabalhar muito para conseguir industrialização. A nossa logística também é muito ruim, né? Nós estamos afastados dos grandes centros, afastados dos portos, né? E o pessoal não deixa construir as ferrovias, né? É sempre uma promessa e já há de novo uma promessa que vai chegar. Esse governo tem boa intenção, e eu acredito que tem boa intenção, ia fazer a Ferrogrão, aprovou a Ferrogrão, mas partidos políticos de oposição com o Ministério Público entraram na justiça e embargaram até as licitações. O meio ambiente é um percalço muito grande para o desenvolvimento do país. Por exemplo, eu vejo sempre, eu me posiciono como uma pessoa de centro, não tomo nenhum dos lados, mas eu vejo sempre as pessoas de esquerda falarem da China, admirarem a China, né? Se você vê na China, a China não existe meio ambiente lá contra o governo. Quando o governo faz um projeto, o projeto é para a nação. Aqui o governo faz um projeto, mas não é para a nação. Ninguém está preocupado com a nação, com o desenvolvimento, com nada. Está preocupado em ele ir lá e boicotar, ele ir lá e tirar. Nós tivemos na época que o governador Braulio Maggi era governo, teve um grande projeto de uma hidrovia, né? Que ia ligar vários portos até chegar num porto grande. E o próprio pessoa que foi governador do estado foi quem moveu a ação para embargar a obra, porque havia uma discussão entre se era competência do IBAMA ou da SEMA dar a autorização. Essa questão... É a burocracia do Brasil, que, como dizia, tinha um programa antigo de televisão que falava a burocracia astravanca o progresso do Brasil. É isso que acontece. Essa questão ambiental é sempre muito polêmica aqui em Mato Grosso, porque inclusive se há qualquer iniciativa também para discutir a forma de minimizar quaisquer prejuízos no meio ambiente, o mundo inteiro está de olho, porque você vai mexer, né, existe aí também um interesse de outras nações. Sim, que não quer ver o desenvolvimento. Então, é muito complexo. Mas assim, eu queria, falando até um pouco nessa linha aí, eu queria falar de logística reversa. As pessoas, né, hoje estão muito preocupadas, inclusive, com essas questões de cuidar do meio ambiente, de descarte correto. Em Cuiabá,
Cuiabá cresceu muito os ecopontos para as pessoas levarem ali, né? Papel, plástico, vidro e descarte de remédios. A gente vê que não tem uma cultura de onde levar o remédio que está vencido, o remédio que está em desuso, que estragou. A gente não pode descartar no lixo comum. Como é que está hoje, aqui, especialmente em Cuiabá? A lei federal, ela obriga as cidades acima de 200 mil habitantes a fazer a logística reversa do medicamento. No nosso caso, do medicamento, né? Nós temos pela população do estado, aliás, de Cuiabá, nós temos a obrigação de ter 61 farmácias cadastradas. E eles, assim, cadastram tudo de uma vez. Então, o sindicato ficou com a incumbência de pegar essas 61 farmácias. Nós já temos 54 cadastradas, né? Ainda faltam 7 para a gente terminar a lista para passar para a BC Farma, que o governo, através de um termo de cooperação, firmou um termo de cooperação com a BC Farma, para a BC Farma fazer esse cadastramento a nível nacional, né? Então, ela está prestando esse serviço. A logística reversa, ela é simples, né? É para o cidadão de casa não jogar o medicamento no lixo, muito menos no vaso sanitário da descarga, que vai parar em um córrego, em um rio, né? Porque não sei se você sabe, mas o tratamento de esgoto no Brasil e em Cuiabá não é diferente. 95% acaba chegando no rio mesmo. No rio, né? Então, o que acontece? É só levar em uma farmácia que faz a captação desse medicamento. Hoje as grandes redes já fazem e muitas farmácias independentes já fazem, e nós estamos com um projeto até dezembro terminar essas outras farmácias, né? Contratamos uma pessoa para fazer isso, fazer essas visitações nas farmácias e incentivar e explicar a importância dessa logística reversa, né? Para que esses medicamentos não vão parar no lençol freático, nos córregos e nos rios. Existem antibióticos que ele está vencido, impróprio para o uso humano, mas ele fica 30, 40, 50 anos no meio ambiente. Nossa. Tem um medicamento para pressão chamado Captopril, que ele fica 105 anos. Enalapril. Então, é muito importante fazer essa logística reversa. E muito importante a conscientização do próprio cidadão que tem um medicamento vencido na casa dele e não jogar no lixo comum também. Porque nós temos no Brasil uma cultura do lixão e não do aterro sanitário. O aterro sanitário é aquele que o chorume do lixo, ele não vai para o lençol freático, ele tem uma camada, o aterro ele tem uma camada de borracha espessa, esse chorume vai para um local para tratamento, né? Então, e eles cobrem, esperam um tempo, depois que enche, cobre aquele local, é como se fosse um depósito provisório, ele cobre aquele local, reflorestam em cima e aguarda anos para ele poder se decompor sozinho no meio ambiente, né? E enquanto o lixão a gente conhece que é esse a céu aberto que as pessoas fazem. Família também catando, né? Famílias precisam ser acolhidas, essas famílias, para acabarem com os lixões. O governo federal tem incentivado os municípios a aderirem aos aterros sanitários, tem mandado verba, muitos municípios já aderiram. Mato Grosso, eu acho que grande parte dos municípios aderiram ou ainda não está pronto, mas vão estar pronto primeiro, porque nós temos o Pantanal, né? Pensar que todo esse lixo, o caldo dele, ou a grande maioria, vai parar no próprio Pantanal. E já está, né? Porque contaminando, já tem imagens, né? Sim, as baías lá entupidas de lixos, né? Sim, mas eu fico mais preocupado eu fico mais preocupado hoje não é com uma garrafa PET, mas é com os produtos químicos e biológicos que que contaminam um peixe que a pessoa pesca, leva para casa e come. Que vai trazer mal para a saúde dele, né? Então, nessa política de logística reversa, a farmácia recolhe e aí ela entrega para algum distribuidor, para onde vai esse Inicialmente, assim, a gente queria que esses medicamentos fossem trocados nas farmácias pelo distribuidor, e o distribuidor recebesse uma nova remessa da indústria, né? Da indústria.
por causa da validade, né? Que a maioria dos medicamentos ele tem validade de 6 meses a 2 anos, né? Dependendo do princípio ativo de cada medicamento. Isso é para uso humano, né? Depois os princípios ativos continuam no meio ambiente por longos anos, até décadas e até século para ser decomposto, né? Essa logística reversa, então, hoje ela funciona assim. As farmácias vão ser ponto de captação, vão encaminhar para um distribuidor que vai encaminhar para o laboratório fazer a destinação correta desse medicamento, que é a incineração com fornos que tem filtros que não deixam nada sair para o meio ambiente. Né? Então, aí deixariam de ir centenas de toneladas de medicamentos para os lixos e para os lençóis freáticos e córregos e rios. Falando agora também de profissionais, né? As farmácias, elas são obrigadas a ter farmacêuticos ali, né? Como é que está essa questão, né? A profissão, vocês têm inclusive algumas lutas aí em Brasília, que vocês estão travando aí algumas batalhas, né? Sim, é bom esclarecer que eu sou advogado e minha esposa é farmacêutica, né? Então nós temos uma farmácia junto, né? E nós contratamos mais 2 outros profissionais para auxiliar, né? Então, ninguém no sindicato é contra, embora haja nossas discussões sobre salários, sobre direitos, isso daí que é normal na democracia, você tem negociação e discussão, mas nós nos respeitamos, tanto porque nós dependemos do farmacêutico, porque quem não é farmacêutico é proprietário de farmácia, depende do profissional para manter a empresa aberta, porque a legislação 5991 de 1973 e a 13021 de 2014 obriga a presença do profissional por todo o expediente. Então, isso não há mais que se discutir a necessidade da presença do profissional na farmácia, né? Isso já são discussões passadas, né? Então, isso já é superado e nós necessitamos desse profissional. O problema que nós estamos tendo agora é que nós estamos sendo bombardeados. O mercado farmacêutico, ele é composto 85% por micro e pequenas empresas. Nós temos hoje no país 85 mil farmácias e drogarias. Dessas 85 mil, 79 mil é micro e pequena empresa. Nossa. Né? Dessas 79 mil, eu digo sem erro de errar, sem medo de errar, mais de 50% delas não faturam 100 mil reais por mês. Entendeu? O aluguel dos pontos de farmácia não são baratos, porque as farmácias são sempre bem localizadas, né? E nós temos uma despesa altíssima. E o farmacêutico, que a maioria das farmácias tem 2 profissionais, porque se ela trabalha mais de 8 horas, ela precisa de 2 profissionais. Precisa de 2 para revezar, né? E a maioria das farmácias trabalha de 12. Eu não conheço farmácia que trabalha menos de 12 horas. Elas trabalham em média de 12 a 18 horas por dia, a maioria das farmácias. Então, elas necessitam em média de 2 farmacêuticos. A carga horária é qual do farmacêutico? A gente tem uma carga horária... Não, é 44 horas semanal. Mas o projeto que está em Brasília, e também tem um projeto apresentado pelo deputado Valdir Barranco aqui, que é um pouco um copia e cola, Ctrl-C, Ctrl-V do projeto de Brasília e do projeto de Minas Gerais, são para 40 horas, aí aumenta mais a necessidade. Ou o dono de farmácia, se for aprovado esse projeto, praticamente dobra o salário do farmacêutico do dia para a noite. Não tem como uma empresa aumentar a sua despesa em 100% sem aumentar a receita. Esse projeto, ele estipula, inclusive, o piso. Aumenta o piso nacional. E a gente discute também, porque a gente fala em Brasília, e aqui também estamos conversando, é que nós não estamos defendendo só a micro e pequena empresa. Estamos defendendo também o farmacêutico, que vai ficar desempregado, fechando uma empresa. Qualquer farmácia que fecha num bairro, você fecha 8 postos de trabalho, mais o dono da farmácia, são 8 famílias que deixam de oferir renda. Né? Tem farmácia que tem 20, eu tenho 30 empregados na minha farmácia, que é de manipulação. Né? Então, o que acontece? Cada empresa que fecha, são pontos de emprego que serão fechados, também junto. Então, o que a gente fala? No Mato Grosso, eu acredito que deve ter uns 6 mil farmacêuticos. São 2.300 farmácias. Mais ou menos uns 3 mil farmacêuticos trabalham nessas empresas. Né? Porque as grandes redes, por elas trabalharem final de semana, elas têm média de 4 farmacêuticos até 6 para cobrir os horários. Né? As farmácias 24 horas necessitam de 4 farmacêuticos para fazer a dobra de 12 por 36, né? Que a nossa convenção coletiva autoriza. Então, tudo isso é custo. Agora, você dobrar esse custo
do dia para a noite, não há como absorver, porque o medicamento, como eu disse, ele é monitorado pelo governo. A farmácia não pode vender a mais do que aquele preço. Com a tributação de 2 anos atrás, muitos descontos já foram reduzidos. O distribuidor não está diminuindo o desconto a cada dia porque está faltando muita matéria-prima. Nós estamos numa época que o mercado está oscilante, ele não está estabilizado igual estava até 2019. Ele vinha 30 anos estabilizados praticamente, né? Então, tudo isso é uma complicação muito grande para o mercado farmacêutico, é uma complicação para os sindicatos, porque a gente vê que se for aprovado o piso nacional, para que existir sindicato dos farmacêuticos? Ele vai negociar com quem, se o piso já é nacional? Se existir um piso estadual, para que o sindicato farmacêutico do estado do Mato Grosso vai existir? Se já existe um piso, eu vou negociar o que com ele? Ele já tem um piso que nós não podemos pagar. Não tem como negociar nenhuma outra vantagem. E vocês têm também tem mais um projeto aí que está tentando liberar a venda de medicamentos em bares, em botecos, em lugares assim que não são farmácia, é isso? Esse daí é a outra frente de batalha nossa em Brasília, né? Junto com os deputados, nós estamos com a ABC Pharma. A ABC Pharma, a assessoria jurídica da ABC Pharma parece mudou praticamente para Brasília para isso. Para coordenar os trabalhos junto com a CNC e com outros órgãos por causa desses projetos que vieram tudo de uma vez só. Nós sabemos que o governo federal tem uma linha de liberalidade através do ministro da Fazenda, né? Liberalização acabar com muita burocracia e a parte liberal do comércio. Mas nós entendemos, por outro lado, que liberar um medicamento para qualquer um vender, mesmo que seja um isento, o medicamento, veja, ele é isento de prescrição médica, porque tem um farmacêutico lá na ponta que vai dar a orientação para o consumidor. Porque se for liberado o medicamento, os MIPs, que a gente chama medicamento de isento de prescrição médica, eles são chamados como MIPs. Se for liberar os MIPs para os mercados, nós vamos ter que voltar lá em 1999, quando a lista de MIPs era desse tamanho. Porque foram liberando, porque o CFF foi atrás e correu atrás para liberar mais, para os farmacêuticos poderem indicar, para os farmacêuticos poderem trabalhar o paciente. Tanto é que hoje o farmacêutico já pode até fazer consulta dentro da farmácia. E liberando isso para qualquer boteco, que risco? Olha o risco para a população. Na verdade, acaba incentivando a automedicação, também, né? E tem muito remédio aí que tem restrições, mesmo não tendo prescrição médica, pode ter problemas aí, gerar problemas em quem já tem, de repente, alguma comorbidade, né? É muito complicado. Bom, nós vamos acompanhando isso. E não é só isso. Uma coisa simples, só dar um exemplo simples, nós estamos com o tempo estourado. Dengue é uma doença que assola o país desde a década de 90, né? A dengue hemorrágica nada mais é do que uma reinfecção, é um vírus que ele fez uma mutação de uma reinfecção, e se a pessoa tomar ácido acetil salicílico, ele tem 90% de chance de morrer com uma simples dengue. Ela vira uma dengue hemorrágica e o cara pode morrer. Por quê? O ácido acetil salicílico, ele afina o sangue e a pessoa está predisposta a uma hemorragia. Vai sair sangue pelos olhos, pelo nariz, pelo ouvido, pela boca, ele vai entrar em colapso. Porque quando aparece o sangue na boca ou nos olhos, o fígado dele no abdômen dele já está. Então é um risco muito grande. É isso que nós estamos... Nesse ponto nós temos um apoio no CFF, que é contra também. Eu chamo de CFF, os farmacêuticos chamam de CFF, que é o Conselho Federal de Farmácia, né? Porque ele entende também como a gente que é prejudicial. E para o comércio a gente entende que além de prejudicial para a saúde, vai tirar um faturamento das nossas microempresas. Depois lá na frente pode acontecer igual houve com os antibióticos, né? Que começou a se consumir muito e se vender de uma forma meio deliberada, indiscriminada, né? E aí depois o governo tem que puxar o freio e falar agora só com receita, porque aí é bactéria, superbactéria, né? Sendo desenvolvida, né? Essa questão é muito complexa, muito complicado para você pegar e deveria ter estudos, eu entendo assim, vamos liberar, vamos começar com cientistas primeiro, né? Já que nos últimos 2 anos só se fala em ciência, não é verdade? A gente ouve falar muito, então vamos pegar os cientistas, vamos ver os efeitos colaterais, vamos pegar, tem um sistema nacional que chama Sinotox,
Sintox, que é o sistema que controla as intoxicações, e 85% das intoxicações do Brasil ainda é por medicamento. Nossa. Seja por excesso de dose, seja por uso indiscriminado, ou seja também por contraindicado para aquela pessoa. Então pega esses dados, copia esses dados e vamos ter um parecer científico. Estudar um a um, né? Parar com um projeto de lei, vamos estudar, vamos conversar com os deputados. Não, eles querem aprovar porque só pensam na parte monetária. Mas porque vai baratear o medicamento. E depois o custo disso para o SUS. Sistema Público de Saúde. Que já está sobrecarregado, não é verdade? Tá joia. Bom, José Antônio, muito obrigada novamente, né, por ter aceito esse convite, por esse bate-papo. Eu sei que a gente acabou se estendendo um pouquinho mais, mas eu acho que era importante a gente trazer isso, né, é uma percepção que a gente tinha, né, daqui do mercado e alguns alertas que eu acho que foram importantes a gente ter abordado, né? Obrigada novamente. Estamos à disposição, sempre que for necessário é só chamar. Tá joia. Nós conversamos com José Antônio Parolin, que é o presidente do Sincofarma aqui em Mato Grosso, e essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube e no site RD News, ali no destaque do RDTV. Curta e compartilhe. Até a próxima.